Tá aí, gente, vamos iniciar nossa aula, né? Uma aula aí do capítulo 10 da apostila 2. E a gente vai falar um pouco sobre ligações iônicas e ligações metálicas. Nesse capítulo, a gente temos como título Como se formam os cristais. E tem tudo a ver com ligação iônica, a gente vai entender o porquê. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que é um cristal, gente? Falamos de um monte de coisa. Ah, isso é um cristal e tal. A gente olha para uma taça, uma taça de cristal, né? Mas o que é um cristal, gente? Vamos para o conceito mesmo. Cristal, ele vem da palavra crustalos, que significa gelo ou quartzo, né? O quartzo é um óxido de silício, tudo bem? E aí uma informação que é importante, né? Significativa para vocês. Na antiguidade, acreditava-se que o quartzo era um gelo, olha só, um gelo que não derretia por estar super congelado. Então, por isso que falou crustalos de gelo, quartzo. Quartzo é um crustalos, um cristal. Com isso, o nome cristal foi empregado a todo material sólido com faces planas, como a gente observa aqui. Você percebe que é um material sólido, cristalino, lembra gelo, certo? E tem faces planas, faces retas, que dá até aquele brilho bonito, né? Você joga uma luz aqui, daquele brilho bem bonito, um lustre de cristal e tudo mais. Então o nome ele foi empregado a mais coisa, ficou meio generalizado, né? Então, ó, os cristais, eles apresentam organização de átomos empilhados regularmente. Então, motivo das faces planas. A organização dos átomos, gente, é que gera essas faces planas e que gera esse aspecto único do cristal. Eles possuem uma morfologia bem variada, apesar de possuir as faces planas, eles possuem uma morfologia bem variada, que contemplam, que completam, seria que contemplam mesmo, que contemplam a forma de cubo até as mais complexas com várias projeções. Então, pessoal, eu tenho uma morfologia de cristal muito grande. Eu tenho um cristal em forma de cubo, eu vou ter cristal em forma de hexágono, eu vou ter cristal em forma de losango, enfim, eu vou ter uma morfologia muito grande dos cristais, certo? E uma observação importante: madeira, plástico, o vidro são substâncias que não apresentam organização regular, por isso não são considerados cristais. Eu sei que tem taças de vidro, o pessoal fala, taça de cristal, tudo mais, mas é porque o termo ficou generalizado. Na prática mesmo, não é. Se você pegar a teoria, vai acabar não sendo. Tudo bem, gente? Então, só uma introduçãozinha para falar de cristal, porque no capítulo de vocês, antes mesmo de falar de ligação iônica, dá essa relação do cristal. E por que fala de cristal? Vamos falar aqui, ó, como se forma um cristal. Por que jogaram esse cristal no meio do capítulo de ligação iônica? Porque, gente, o que vai formar esses cristais são os compostos iônicos. Sais irão se ligar para formar o cristal. E vão se ligar de que forma? Através de ligações iônicas. Então, ó, como se forma um cristal de sal, por exemplo? Ó, eles apresentam uma forma variada, lembre-se disso, coloração variada e composição variada. Os cristais de sais são formados pelo estabelecimento de ligações iônicas. Então, eu vou ter alguns elementos que vão fazer ligações iônicas e formar os cristais. Cristais de sal, por exemplo, né? Quando a gente fala de sal de cozinha, eu sei que vem um cloreto de sódio. Ó, quando a gente fala de sal, eu sei que vem um sal de cozinha na cabeça, né? Mas a gente tem uma série de sais, pessoal. Esses sais têm a capacidade de formar cristais. Por quê? Os elementos, os átomos irão se unir por ligações iônicas. Então, recapitulando para você não ficar na dúvida, a gente iniciou o nosso capítulo falando sobre cristal. Demos o conceito, a origem da palavra, o que é realmente um cristal, a relação da organização dos átomos e mostramos o que não é cristal. Agora, como se formam cristais? Eles têm uma composição variada. E essa composição variada é o que vai dar uma coloração variada e é o que vai dar uma forma variada. E eu estou falando para vocês que os cristais se formam pela união de elementos químicos
através de ligações iônicas, perfeito? Daqui a pouquinho a gente vai falar quais são os elementos químicos que vão se unir através de ligações iônicas, perfeito? Então, gente, olha só, um exemplo para mostrar como que é feita a ligação iônica e como que o cristal de sal é feito. Eu vou utilizar aqui ó, o cristal de sal de cloreto de sódio, tá? NaCl. Vamos para a característica do sódio, que tem 11 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica, a gente vai ficar o seguinte, ó, 1s1, 2s2, 2p6 e 3s, fala aí comigo, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Até aí já tem 10. Aí nós vamos ter um 3s1. Então, pessoal, aí deu 3s1, um elétron na camada de valência. A terceira camada só vai ter um elétron, então é a nossa camada de valência. Tudo bem? No cloro, eu vou ter aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Eu fiz uma distribuição eletrônica. A última camada será a camada 3, com, ó, 3s2, 3p5. 2 mais 5, 7. Então, nós temos aqui um elemento que tem um elétron na camada de valência e um outro elemento que tem 7 elétrons na camada de valência. Aí vocês lembram lá da regra do octeto, gente? Tá lembrado da regra do octeto? Que para o elemento se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência? Olha o que vai acontecer aqui, gente. Olha que coisa louca. Olha o sódio. O sódio tem um elétron na camada de valência, como a gente acabou de falar. O cloro tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Voltando aqui para a descrição do sódio, ó. Ele doa esse elétron para o cloro. Esse um elétron é doado para o cloro, ó. Ele vai pegar esse elétron e doar. Conseguiram entender? Então, o cloro recebe um elétron, consegue chegar a 8. E olha o símbolozinho que eu coloquei aqui no cloro, um símbolozinho de menos. Por que, Kel, que você colocou um símbolozinho de menos? Porque ele recebeu uma partícula negativa. Então, menos. Ou você coloca só menos. Tudo bem? Ele recebeu um elétron. Então, você vai colocar a carga, menos. Mas como é 1, você vai lá e coloca só o sinal. E aí, pessoal, o sódio, ele ficou positivo. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Então, ele está mais positivo. Ele está mais positivo. Conseguiram entender, gente? Então, a gente brinca que na química é o contrário da matemática. Na matemática, quando você ganha, você fica positivo. Quando você perde, você fica negativo, né? Na vida financeira, você ganhou dinheiro, você está com saldo positivo. Você perdeu dinheiro, você está com saldo negativo. Aqui na química é o contrário. Quem doa elétrons, quem perde elétrons, fica positivo. Porque perdeu carga negativa, então a carga positiva, ela aparece. Agora, quem recebe elétrons fica negativo. Kelvin, eu estou entendendo. Vi que o cloro ficou com 8 elétrons, beleza. Mas e o sódio? O sódio precisava ganhar 7, perdeu mais 1, precisa ganhar 8. Não, gente. Olha que coisa maravilhosa. O único elétron que tinha aqui era esse. Esse foi embora. Ou seja, essa camada aqui vai ficar sem elétrons. Ou seja, ela não é mais a camada de valência. Você lembra que a camada de valência é a última camada habitada por elétrons? Então, essa aqui não vai ter mais. Então, a camada de valência vai ser a anterior. E olha o que nós temos da anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Então, doando elétrons, o sódio consegue se estabilizar, porque na camada anterior ele já tem 8. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês agora, quem participa de ligações iônicas? Metais e ametais. E uma característica bem legal, sempre os metais, gente, pega lá na família dos alcalinos, família dos alcalinos terrosos, família 1A, 2A, eles vão ter 2 elétrons na camada de valência. Então, para eles fica muito mais fácil
perder um elétron, perder 2 elétrons e ter sua camada anterior toda preenchidinha do que ganhar 6, 5 elétrons, é muito elétron para ganhar. Então eles liberam os elétrons, perdem elétrons para conseguir se estabilizar. Já os ametais, gente, eles têm características de ganhar os elétrons. Então, ó, uma dica, os metais, eles sempre vão ficar positivos e os ametais vão ficar negativos nas ligações iônicas. Tá bom? Então, observação. Após a ligação, ambos terão 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? E nesse box aqui, o que tem escrito? Não é correto chamar os cristais de sais de moléculas. Por que, gente, que não é ideal você chamar uma molécula de NaCl? Não é legal, porque molécula ela é formada por ligações covalentes. Né? Os compostos moleculares são formados na ligação covalente. Aqui a gente está formando substâncias, compostos iônicos, porque a gente está trabalhando com ligação iônica. Então, não use molécula para falar de NaCl. Um composto iônico, um cristal de sal, é melhor. E aí, gente? Difícil? Falei coisa pra caramba, hein? Jesus! E aí, pessoal? Fala comigo. Alguma dúvida? Pode perguntar, gente, à vontade, pode perguntar. Pode ligar o microfone, se achar que fica melhor para perguntar. Fala comigo. E aí, pessoal? Fala comigo, gente. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pergunta, insatisfação, tristeza, protesto, fome? Fominha, eu acredito que vocês já estão, né? Bom, se não tem dúvida, vamos continuar, né, gente? Vamos lá. Então tá aí, agora sim, ligações iônicas. Vamos falar da ligação iônica em si. Ó, na ligação iônica, percebeu que ocorre formação de íons, né, gente? Os átomos recebem, átomos doam, e aí a gente vai ter a formação de íons. Lembra que lá na ligação covalente, a gente não tinha formação de íons, hein? Havia um compartilhamento de elétrons e não tinha formação de íons. Aqui a gente já vai ter, tá bom? Então, aquele átomo que perde elétrons fica positivo. Aquele átomo que recebe elétrons fica negativo. Então, ó, essa ligação é realizada entre elementos ametais, os elementos da família 4A, 5A, 6A, 7A. Aqui, ó, não tem 8A não. 8A é gás nobre, gente. A maioria não faz. Pela regra, não faz ligações. E os metais, indivíduos da família 1A e 2A, principalmente indivíduos da família 3A. Então, ó, metais tendem a perder os elétrons, metais tendem a receber esses elétrons aí, ó. Tá até na observação para você não esquecer. Metais perdem elétrons, se tornam cátions, que são chamados de íons positivos. Os ametais recebem esses elétrons e se transformam em íons negativos, chamados de ânions. Perfeito? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns íons monovalentes, bivalentes e trivalentes. O que é isso, Kelvin? Monovalente, gente, é quando ele ganha ou perde um elétron. Bivalente, ganha ou perde 2 elétrons. Trivalente, ganha ou perde 3 elétrons. Ok, gente? Então, ó, o Na mais um, K mais um. Que isso? Na mais um, K mais um. Que é isso, gente? Que isso quer dizer que eles perderam um elétron. Perderam um elétron. Quem perde fica positivo. Agora, olha esses ânions monovalentes. Cloro, menos 1, boro, menos 1. Isso quer dizer que eles ganharam elétrons. Ganharam quantos? 1. Os bivalentes. Ca, 2 mais, Mg, 2 mais. Cálcio, 2 mais, magnésio, 2 mais. Isso quer dizer que eles perderam 2 elétrons. O, menos 2, S, menos 2. O que isso quer dizer, gente? Que eles ganharam 2 elétrons. Fica negativo quem ganha. Nos trivalentes,
Al mais 3, Au mais 3. Perderam 3 elétrons. N menos 3, As menos 3 ganharam elétrons. Conseguiram entender essa relação, gente? Olha no chat aí, bota ali sua dúvida ou o seu ok. Conseguiram entender essa questão do mono, do bi e do trivalente? Conseguiram? Maravilha. Matheus já colocou aí que tá tudo certo. Cadê o restante da galera? A Muriel também. Gustavão colocou aí também. Maravilha, gente. Show de bola. E aí, vamos dar esses dois exemplos aqui, galera. Olha só que exemplo bacana. Eu tenho um magnésio aqui, perfeito? Ó, primeiro, eu formei um composto iônico. Eu tenho aqui o meu metal, lembra aqui, ó, realizado entre ametais e metais. Então tá aqui, ó, o meu metal, magnésio, e o meu ametal cloro. O magnésio, gente, eu sei que ele está na família 2A. Só você consultar lá, família 2A. Ou seja, se está na família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. E está aqui, ó, 2 elétrons na camada de valência. Perfeito? O cloro está na família 7A. Então, tem 7 elétrons na camada de valência. E eu botei aqui, cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai fazer uma ligação iônica. O magnésio ele tem tendência a perder elétrons. Ele vai tentar se livrar desses 2 elétrons aqui para ele ter 8 elétrons na camada anterior. Então vamos lá. Ele vai pegar um elétron, doar para o cloro, para um cloro, né? Aí nós teremos um elétron novo, que veio do magnésio, mais os 7 que ele já tinha. Tem 8, maravilha. Esse cloro está estabilizado. Lindo. Mas o magnésio não está estabilizado ainda, ele tem um elétron aqui ainda. Ele vai doar para outro cloro. Doou para outro cloro, juntou com os outros 7, cloro tem 8. O outro cloro aqui, o primeiro, também tem 8. E o magnésio tem 8. Porque ele agora, essa camada onde tinha esses dois, não tem mais elétrons, não é a camada de valência. Na camada anterior ele tem 8. Então ele estabilizou. E aí, gente, olha como é que fica a formação dos íons. Eu tenho o magnésio 2+. Por que 2+? Porque ele perdeu esses 2 elétrons, então 2+, ou mais 2, tá, gente? E cada cloro com mais um elétron. Você pode botar mais um elétron, né, gente? Mas botando a carga negativa. Então, você pode botar aqui um menos ou menos um. Cada cloro, né? Cada cloro. Então, se eu juntar a minha molécula, eu vou ter um MgCl2, porque eu utilizei 2 cloros. Tudo bem? E, galera, o que é legal? Se você quer formar uma molécula, tipo assim, numa questão, eu botei os íons para você. Aí eu falo assim, ó, esses íons aqui, se eles se juntassem, como que ficaria o composto iônico? A gente acaba usando molécula, mas o correto é usar composto iônico. Como é que fica o composto iônico? Como é que fica a fórmula? Aí você pode usar a fórmula molecular. Lembra que a fórmula molecular vai mostrar a quantidade de átomos, a quantidade de elementos químicos que você vai ter na substância. Aí você vai fazer o seguinte, meu Deus, o Mg é 2+, né? O Cl é menos 1. O que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, pessoal. Esse 2+ aqui, você vai jogar ele no cloro, só que embaixo como índice, ó. A carga do metal vira índice do ametal. A carga do metal vira índice do ametal. A carga do ametal vira índice do metal. Entenderam? Então aqui, ó, tem 2, boto 2 aqui embaixo. Aqui tem 1, põe 1 aqui embaixo. Aí formou a molécula MgCl2. Muito legal. Eita, soluçando aqui. Muito legal, né, gente? Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá tudo dominado? Fala comigo aí no chat. Tudo certinho? A Muriel já colocou aí.
Rapaziada, tá braba. Todo mundo dominando. Maravilha, gente. Que bom que vocês estão pegando a matéria. Maravilhoso. Então vamos continuar. Aqui a gente vai falar algumas características, tá? Algumas características dos compostos iônicos. Então, olha só. Esses compostos iônicos, esses cristais, eles são formados por retículos cristalinos. Em nome de Jesus, Kelvin, o que seria retículo cristalino? Olha só, são constituídos por um grupo de cátions intercalado com um grupo de ânions, cujo o conjunto forma uma rede tridimensional. Lembra daquela organização, gente? Aquela organização dos átomos na formação dos cristais? É isso, retículos cristalinos. Então eu terei, ó, o cátion é o amarelinho, tá? O ânion é o verdinho. Então eu vou ter tudo organizado, ó. Ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion. Tá vendo? Tudo organizadinho, tudo no padrão. E isso que vai dar aquela forma tão organizada, aquelas faces planas dos cristais. Muito legal, né? Agora, ó, ponto de fusão e ebulição desses compostos iônicos são elevadíssimos. Se você for lembrar lá de compostos moleculares, gente, as moléculas elas têm ponto de fusão e ebulição muito baixo. Então, olha só para você ter ideia, eu coloquei uns cloretos, alguns sais aqui, para vocês verem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Cloreto de sódio, gente, 801 graus Celsius é o ponto de fusão para derreter o sal de cozinha, 801 graus Celsius. A chama do nosso fogão doméstico não chega a isso, tá? E para fazer o NaCl passar para o estado gasoso, isso é possível, a gente precisa de 1465 graus Celsius. Relevadíssimo, gente. O cloreto de potássio, 770 graus Celsius, ponto de fusão, ponto de ebulição, 1420 graus Celsius. Cloreto de cobre, 493 graus Celsius, ponto de fusão, ponto de ebulição, 993 graus Celsius. Cloreto de bário, 962 graus Celsius é o ponto de fusão, olha só como é que é alto. E 1560 graus Celsius o ponto de ebulição. Gente, é muito quente, é muita temperatura. Em relação à dureza, a dureza é elevada, possui a capacidade, gente, de riscar outros metais sem se deformar. Muito interessante isso daqui. E em relação à tenacidade, né? É aquela questão da resistência, né? Pessoal, quando forças externas são submetidas sobre esses cristais, o que vai acontecer com eles? Eles quebram. Então, há uma baixa resistência mecânica ao serem submetidos às forças externas. Então, a tenacidade é baixa, tá bom? Cristais quebram. Agora, condução de corrente elétrica é baixa. Ué, Kelvin, mas como assim? Lá na ligação covalente, você falou que na água o que conduzia eram os íons. E aí que tá, gente. São os íons. Mas esses íons, eles precisam estar em substância, estar em ambiente aquoso. Então, quando estão em ambiente aquoso, você vai ter ali a condução. Beleza? Então, ó, quando em solução aquosa, sofrem dissociação, que eles vão ficar com cargas, e aí sim eles vão conduzir energia elétrica. Se você só pegar o sal de cozinha e tentar fazer corrente elétrica com sal de cozinha puro, não vai dar. Precisa jogar na água para eles formarem ali os íons, dissociarem, perfeito? E aí sim você vai ter a condução da corrente elétrica. E na temperatura ambiente, a temperatura ambiente, qual vai ser o estado físico desses compostos iônicos? O estado sólido. O estado sólido vai ser o estado físico. Gente, tá dando o nosso horário, mas antes de liberar vocês, segura a fome aí. Fome não, né? Vocês vão almoçar só depois de 1 hora, né, gente? Porque normalmente vocês almoçam depois de 1 hora. Então calma aí, só pra gente terminar a ligação metálica. 2 slidezinhos bem rapidinho. Olha só. Nas ligações metálicas, gente, nós vamos ter um envolvimento, obviamente, só de elementos metais. Então, é principalmente elementos da família 1A e 2A. É claro que você vai ter os metais de transição, os metais da família 3A, mas principalmente eu botei aqui para vocês, do ensino fundamental, família 1A, família 2A. E aí, gente, o que é interessante? Lembra que eu falei que os metais, eles perdem elétrons? Eles têm tendência a perder elétrons?
Lembra que eu falei isso? Porque perdendo elétrons que eles conseguem se estabilizar, porque a camada anterior já tem os 8. Lembra disso? Então, povo, olha o que vai acontecer, olha que diferente é a ligação metálica. Você vai ter aqui uma série de átomos de metal, né? Então, ó, os que tá com um maisinho aqui são os átomos, os elementos, tudo bem? E olha que coisa louca. Todo mundo dos metais querem perder elétrons. E o que que eles fazem? Perdem esses elétrons. Só que o parceiro que está do lado é metal também. Então ele não quer. O parceiro que está do lado é metal também. Todo mundo é metal, ninguém quer pegar elétron, porque todo mundo quer se estabilizar. Então a galera libera os elétrons, ninguém quer pegar. E para onde fica, para onde vão esses elétrons? Gente, esses elétrons ficam livres. Eles ficam livres passando entre um átomo e outro. Então sai desse daqui e vem para. Ah, eu não quero não. Jota ele para o espaço entre os átomos. Aí vem para esse aqui. Não, não quero não. Então esses elétrons eles ficam rodando, ficam ao redor dos átomos de metal, entre os elementos de metal. E vai formar algo que a gente chama de mar de elétrons, ou até mesmo nuvem eletrônica. São elétrons livres que vão ficar ali rodeando esses elementos. E é por conta disso, pessoal, que metais têm uma condutibilidade de eletricidade impressionante, graças a esses elétrons livres, né? Graças a essa nuvem eletrônica, esse mar de elétrons, esses elétrons que vão ficar entre os átomos de metais, entre os elementos metais. E aí vamos falar das propriedades para eu liberar vocês para a aula de ME. Então, ó, ponto de fusão e ebulição, elevadíssimo, né, gente? Olha só essa tabela. O ferro, gente, ó o ponto de ebulição, ó, desculpa, o ponto de fusão, 1538 graus Celsius. E olha o ponto de ebulição, 2862 graus Celsius. O ouro, 1064, ponto de fusão, né? E 2.700 de ebulição. Cobre, 1.085 graus Celsius de fusão, 2.562 ebulição. O cobalto, 1.495, 2.870, ponto de fusão mais alto que a gente viu até aqui. A prata é o mais fraquinho de todos, derrete mais rápido, 961 graus Celsius, 961,8, né? E ebulição 2.162 graus Celsius. Olha a platina, gente. 1.708 para derreter, para virar gás 3.825. Gente, é muito quente, é muita temperatura. E o titânio, a platina, é mais resistente que o titânio, tá, gente? Em relação a ponto de fusão e ebulição. 1.668 graus Celsius e 3.287 graus Celsius, ponto de ebulição. O estado físico, gente, a temperatura ambiente é sólido, com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio a 25 graus Celsius é líquido. Condução de corrente elétrica, conduzem muitíssimo bem, assim como a temperatura, também são ótimos condutores de temperatura. E ainda os metais, eles têm a capacidade de formar chapas, eles são maleáveis, né? A gente consegue, se estiver bem fininho, a gente consegue dobrar uma chapa de metal, né? E são dúcteis. O que é ser dúctil? É ter a capacidade de formar fios. A nossa rede elétrica é formada de cobre, fios de cobre. Então eles têm essa capacidade, essa propriedade de ser maleável e ser dúctil. E aí, gente? Finalizei. Fiquem tranquilos. Alguma dúvida, pergunta, insatisfação, tristeza, protesto, fome? Eu aceito ter fome. Acho que vocês estão com fome, né? Gente, pegaram aí essa aulinha? Tá de boa? Tá tranquilo? Fome, eu também tô com fome, gente. Engraçado, né? Agora que a gente tá em casa, a gente tá almoçando mais cedo. Pelo menos eu, né? Eu tô almoçando um pouquinho mais cedo. E imagina quando a gente voltar, dá uma hora, a gente tá na sala ali, a gente vai estar querendo comer os dedos da mão. Gente, então é isso. Se ficou alguma dúvida, coloque aí. Se não ficou, a gente vai liberar vocês, vou liberar vocês para vocês irem para a aula de ME e fazerem, gente, os exercícios do capítulo 10.
A aula de ME é resolução dos exercícios do capítulo 10. Fique de olho também, gente, lá no roteiro da semana, o plano de estudos domiciliares, para vocês verem aí qual é o roteiro de vocês nessa semana, tá bom? Ó, vou postar lá para vocês agora a questão do projeto integrado, a aula ME é a resolução do capítulo 10. E, gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Beijo para vocês, até semana que vem. Valeu, povo! Fiquem com Deus!